Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. E no programa de hoje eu vou conversar com Pedro Rocha. Ele é jornalista e se tornou especialista em política. Ele é um articulista, ele é um comentarista e hoje a gente vai entender um pouquinho esse nosso cenário político petropolitano. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer. Você que é um querido para mim, para minha família, hoje ser entrevistado aqui no programa Trabalhador em Foco. Uma alegria imensa, Carla. Obrigado pelo convite. Para mim também é um prazer e, assim, é muito satisfatório estar aqui hoje participando com você, que é uma profissional na qual me espelho muito, inclusive, viu? Ah, seu lindo, agradecida. Vamos lá. Vou fazer perguntas práticas para a gente começar a cimentar esse nosso bate-papo. E aí, queria que você fosse bem objetivo para a gente depois chegar na parte mais densa dessa nossa avaliação. O que são eleições municipais? São eleições que ocorrem de 4 em 4 anos, né, intercalando as eleições presidenciais, né? Então, elas são eleições que acontecem nos municípios, no Brasil inteiro, né, nos mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro, e acontecem 2 anos após as eleições presidenciais e elegem vereador e o prefeito da cidade, prefeito, vice-prefeito, enfim, o governo dos 4 anos seguintes das eleições. Perfeito. Quem pode concorrer às eleições municipais? Qualquer pessoa que está apta a concorrer, tenha título de eleitor e esteja com a sua situação cadastral dentro das, é, das, das regras políticas, né? E aí tem a lei do ficha limpa, tem algumas outras coisas que fazem a pessoa ser elegível ou não. Mas qualquer pessoa que tenha, por exemplo, tenha título de eleitor, ela pode concorrer. A partir de que idade? Então, aí você tem uma incógnita muito grande para você fazer os cargos e tal, mas para prefeito, a partir de maior idade, você já pode, prefeito e vereador, você já pode ser candidato, pode ser elegível. Ou outros cargos precisam ter outras idades para que você possa ser candidato. Perfeito. Quando a gente pensa em concorrer, a gente está falando em municipais, a gente está falando da prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Agora, Exatamente. falamos em quem pode ser elegível e o que é ser inelegível. Não reunir as condições para que seja candidato para você se tornar um candidato, né? Ou seja, ser condenado em segunda instância, porque aí você cai dentro do ficha limpa, ter alguma certidão que o Tribunal Regional Eleitoral exige, se você não tiver alguma certidão dessa, ou tiver uma certidão negada, você também não está elegível. E a falta de entrega, quando você é candidato, Carla Coelho, vou ser candidata a vereadora, prefeita, qualquer outro cargo. Você vai chegar lá para o TRE, eu quero ser candidata, vai chegar para o seu partido, o partido vai dar a entrada lá, ó, a Carla quer ser candidata, ela vai sair candidata pelo meu partido, e tá aqui o nome dela. O partido vai falar assim, ó, você precisa me entregar uma certidão de antecedentes criminais, um monte de certidão, tem um monte de certidões ali, um monte de documentos. Se algum desses documentos não forem aceitos ou não forem entregues, aconteceu inclusive nas eleições desse ano aqui na cidade, um caso desse, você pode ficar inelegível ou recorrer e concorrer com subjúdice. Essa palavra ficou muito conhecida também na eleição aqui de Petrópolis. Concorrer subjúdice. É até difícil de falar. Em via de regra, a gente está falando de coisas muito práticas. Ou seja, eu preciso fazer parte de um partido político, seja ele qual for, desde o que a gente mais gosta até aqueles que a gente odeia, mas não importa, tem que fazer parte de um partido político. Tem que entregar uma documentação. E aí a sua candidatura vai ser aceita ou não, certo? Exatamente. Vamos fazer uma coisa prática, só para a gente entender isso daí. Vamos comparar com futebol. Futebol, o jogador, para jogar, ele tem que estar em algum time, ele não pode jogar sozinho, ele tem que estar em algum time, ele não pode estar contundido ou ter tomado cartão vermelho na partida anterior, e aí, senão ele não vai poder entrar em campo. E se ele tiver contundido, ele pode ir no departamento médico ou jogar meio machucado. Então, a eleição é basicamente isso, é um jogo que você tem que respeitar as regras e tem que estar dentro das regras. Algumas regras você pode ainda jogar um pouquinho ali até certo momento. O jogador machucado pode jogar machucado até o início do segundo tempo. Se ele romper um tendão que já estava meio
esgarçado, ele não vai continuar. É a mesma coisa a eleição. Se você chegou naquele limite, você não apresentou a documentação que estava faltando, você está fora do jogo. É a mesma coisa. A gente pode botar esse exemplo antes. Perfeito. Agora tem uma questão. Como é que uma candidatura é aceita? As eleições são realizadas e depois este ser humano eleito não assume. O que é isso? Então, Carlos, essa pergunta é ótima, porque foi o que a gente falou aqui, o subjúdice, né? A justiça eleitoral, a justiça no Brasil num todo, né? Ela tem muitos casos para ser julgados, é uma justiça muito morosa, e na época de eleição isso fica ainda maior, né? Mas você imagina a quantidade de candidatos que vai ter uma cidade como Petrópolis, por exemplo, e a justiça eleitoral tendo que julgar, porque é uma justiça regional, né? O Tribunal Regional Eleitoral, então ela tem que julgar isso tudo. A primeira instância é aqui na cidade e a segunda instância é no estado. Então, ele só está proibido de concorrer após a segunda instância, o julgamento da segunda instância. Então, é muita coisa acontecendo e a eleição continua. Então, assim como no crime, né, as pessoas só são consideradas culpadas depois do trânsito julgado. No Certo. eleitoral é a mesma coisa, ela está num processo ali, ela está apta ao jogo, só que ela precisa ser julgada. Se esse julgamento não acontecer até as eleições, ela vai concorrer, foi o que aconteceu na cidade. Ela pôde concorrer, um juiz aqui da 29ª Vara Eleitoral aqui de Petrópolis aceitou a candidatura do Rubens Montempo, e aí, se ele aceitou correto ou incorretamente, não nos cabe julgar, a gente está ali para ver o jogo, a gente está ali, vamos usar sempre a analogia do futebol, a gente está ali para ver o jogo, ele jogou, e aí está esperando o julgamento. Aí, em segunda instância, já teve um julgamento e ele recorreu em terceira instância, que é o TSE, quem vai referendar isso. Então, concorrer e não poder assumir é muito exclusivamente por conta da justiça eleitoral. Inclusive, é uma crítica que eu faço muito grande à justiça eleitoral por conta disso, porque a gente sabe que de 2 em 2 anos tem uma eleição, seja ela para presidente, governador, senador, deputado. A gente sabe que 2 em 2 anos a gente vai ter um volume grande desses recursos, dessas coisas. Já era para a casa estar organizada, né? Já era para ter pelo menos uma força-tarefa para julgar isso tudo. O TSE prometeu, por exemplo, em Petrópolis, Petrópolis não, né? No Brasil inteiro, julgar todas as candidaturas subjúdice até 18 de dezembro do ano passado. A gente está hoje em 9 de março, que a gente está gravando esse programa hoje, 9 de março. A gente não tem nem ideia do que vai acontecer com a cidade, porque o TSE simplesmente não quer, não está ali, não está na pauta, enfim. Tem muita coisa para julgar, você imagina quantos recursos do Brasil inteiro tem para jogar e quantas prefeituras estão na mesma situação que a nossa, né? Perfeito. Então, na prática, o Rubens ele tinha um impedimento, mas ele não tinha um impedimento concreto, finalizado, e aí ele podia concorrer, mas não podia assumir. É isso. Isso. Eu vou usar inclusive, a analogia do futebol de novo, que eu acho que é muito boa, que todo mundo entende. O Rubens ele fez o gol e está sendo analisado no VAR. O juiz está no VAR agora, olhando. Esse gol que a gente teve quem comemorou, teve quem ficou chateado, mas o VAR está olhando e a gente não sabe o que vai sair desse VAR, enquanto só o juiz está ali conversando entre eles, ali, entre seus pares, né? Então, os juízes estão conversando entre seus pares, eles sabem que isso está lá e sabem as decisões que tem que tomar, e a gente fica acompanhando, esperando sair essa decisão do VAR. É exatamente isso, é a mesma coisa. Quando a gente pensa em esperar esta decisão, significa que, no presente momento, 9 de março, agora são 3h33 da tarde, existe a possibilidade do Rubens Montempo, prefeito eleito nas eleições de 2020, assumir? Claro, o jogo está aberto. Juridicamente, eu não sou jurista, né, mas escutando juristas da área, está muito complicada a situação dele, né, porque ele perdeu uma ação rescisória, né, que é a última ação para não ter a condenação em segunda instância aqui no TJ. Ele já perdeu essa ação, é como se fosse a anulação desse processo. Ele perdeu isso, ponto final ali, vai para o TSE decidir. Então, o TSE vai olhar esse histórico e vai julgar isso. Mas, se o TSE falar assim, não, isso aí está errado, ele pode assumir, vamos embora, é o que vale. O problema é que ele já perdeu essa ação aqui, e aí, juridicamente, eu não sou um especialista jurídico para falar isso, mas os juristas do caso acham muito pouco provável que o TSE faça algo ao contrário, entendeu? Perfeito. Agora, tem uma questão muito básica. Quando a gente vota para um prefeito, a gente tem também um vice-prefeito. E até onde eu tenho entendimento, a questão jurídica está
no Rubens Bom Tempo e não no Paulo Mustrange, que foi candidato a vice. Por que o Paulo não assumiu? Porque você não está falando de uma chapa eleita, eles eram candidatos. Então, quando você é candidato, você só pode se tornar vice-prefeito se o prefeito assume. Eram os dois candidatos, um candidato a prefeito, que é o Rubens, e o candidato a vice-prefeito, que era o Paulo Mustrange. Eles eram candidatos, eles foram impugnados, eles tiveram a chapa cassada, né? Ali o Rubens não pôde assumir. Quando você não pode assumir, obviamente que o seu vice também não assume. Então, o Mustrange não é vice-prefeito ainda, ele é vice-prefeito eleito na última eleição sem poder assumir. Certo, maravilha. Deu para compreender? Deu para entender, é confuso. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para o nosso telespectador conseguir entender de fato e de verdade. Se por um acaso o Paulo Mustrange tivesse sido candidato a prefeito e tivesse vencido em uma outra chapa, ou se ele tivesse sido candidato a vice-prefeito com outro candidato a prefeito e este outro tivesse vencido, aí sim ele teria assumido, porque o problema jurídico não é com ele, indivíduo, é isso? É isso, exatamente isso. Ele pode concorrer, inclusive, às próximas eleições, que vai ter, se tiver as novas eleições, ele pode concorrer, inclusive, ele pode ser candidato. Não tem impedimento legal nenhum para ele. Só para a gente entender, porque assim, existem ligações, coligações, conexões e duplas, né? A gente tem prefeito e vice-prefeito. Nesse caso, a gente está categoricamente explicando para o telespectador de casa que a prefeitura não está com o seu prefeito e vice-prefeito empossados, que venceram as eleições, porque o Rubens Bom Tempo tem uma demanda. Não é uma demanda do Paulo Mustrange. Não estamos aqui, de forma alguma, dizendo nem A nem B, não gostamos nem de A nem de B, nem desgostamos de A nem de B. Estamos mesmo explicando a questão, porque a questão do vice é sempre assim, né? A gente está sem vice-prefeito. Sim. A gente está sem vice-prefeito, porque não tem prefeito, entendeu? A gente tem um prefeito interino. Exato. Entendido. Vamos, então, tentar seguir essa linha de raciocínio lógica para dar um panorama sobre essa situação para o nosso telespectador. Quando o prefeito eleito não assumiu, bem como o seu vice na chapa, como é que o vereador eleito, Ingo Reis, foi parar na prefeitura e se tornou prefeito interino? Me explica isso. O Ingo ele foi parar ali por conta de uma eleição da Câmara dos Vereadores, né? Podia ser o Ingo ou qualquer outro dos vereadores que estão ali. Não foi o Ingo porque teve mais voto, enfim, as pessoas confundem muito isso. Talvez, por que não foi o Yuri, por exemplo, que foi o mais votado da cidade? Porque não é no automático, assim. Todo dia 1º de janeiro, pós-eleição, tem uma eleição da casa. Nas câmaras de vereadores acontece no 1º de janeiro, e nas câmaras de deputados e senado acontece em fevereiro, tem esse mêsinho assim, quando acontece isso. Então, nas câmaras de vereadores acontece no dia 1º de janeiro. O que essa eleição, o que acontece nessas eleições dentro das casas legislativas? Eles tomam posse como vereadores e logo em seguida tem uma sessão de eleição da mesa diretora. A mesa diretora é quem organiza os trabalhos da casa legislativa do município. Aqui em Petrópolis, a mesa diretora organiza os trabalhos, as votações do que vai ser votado para o bem da cidade ou não. Então, o Ingo, quando assume e ganha essa eleição, ele automaticamente vira prefeito porque ele virou presidente da casa. E a legislação fala que o presidente da casa assume interinamente na vacância do prefeito. Como é que é essa linha sucessória no município? Prefeito, vice-prefeito, presidente da casa. Certo. Prefeito, a gente não foi eleito, não assumiu. Não temos um vice-prefeito, porque ele não assumiu, acabou, a gestão do Bernardo Rossi acabou ali, então a gente estava sem prefeito. E o presidente da casa não tinha sido eleito. O Ingo foi eleito no dia 1º. E o curioso disso, cara, é que se a gente for parar para analisar, Petrópolis ficou sem prefeito pelo menos meio-dia de 2021. De 2021 a gente não tinha prefeito. Desde o momento, às 0 horas do dia 31 de dezembro, e até 14, 15 horas que o Ingo foi eleito, de fato, presidente da Câmara dos Vereadores, a gente não tinha prefeito. Nesse interim, a gente estava sem prefeito. A cidade estava, de fato, sem prefeito nesse interim. Não tinha ninguém que respondia pela cidade na prefeitura. Perfeito. Agora vem uma questão básica.
qualquer um vereador eleito poderia ter concorrido ao cargo de presidente da Câmara dos Vereadores e qualquer um dos vereadores eleitos poderia ser o nosso prefeito interino. E aí eu vou falar alguns nomes que me vêm à mente. O Yuri Moura, que foi o que venceu, que teve a maior quantidade de votos. O Dudu, que a gente sabe que ficou foragido e não foi preso e conseguiu um habeas corpus sem ter o corpo preso, que eu acho isso muito fantástico. Acho uma coisa assim, esdrúxulamente extraordinária. Como você solta um corpo que nunca foi preso? Porque habeas corpus é soltar o corpo. E aí o corpo não foi preso, e aí o corpo foi solto. Em suma, qualquer um desses poderia ter assumido a nossa prefeitura, mesmo tendo 1.000 votos numa cidade de 300 mil habitantes. Isso é completamente indiferente nesse caso. Exatamente. Eu fiz até um post, né, na época, assim que acabou a eleição, que quando acabou as eleições, que não tinha decisão se o Rubens poderia assumir ou não, naquele momento a gente poderia ter do Dudu ao Yuri, enfim, essa coisa, né? Você imagina, Petrópolis viveu um momento porque a Polícia Civil ocupou a Casa Legislativa lá e ficou lá dentro. E um desses que foram alvos dessas operações poderiam virar o prefeito, ia ser assim a reviravolta, né? Mas eu acho que a Câmara teve muita tranquilidade para resolver isso, para que não já era muito problema para a Câmara resolver, né? A Câmara, de fato, você se tornar vereador, aquela responsa ali não é sua. Você está se tornando vereador, inclusive, para você ter uma responsa menor do que prefeito. Senão você se candidatava a prefeito, né? Você se candidatou a vereador. Vereador é o cara que luta pelos seus nichos, suas pautas prioritárias. Então, quando você é prefeito, é a cidade. Não tem essa, não tem não governar para alguém ou X e Y. Né? Perfeito. Vamos dar continuidade. E aí o seguinte, prefeito interino. O que ele pode e o que ele não pode? Existe, assim, uma tabelinha de coisas que o prefeito interino não pode fazer ou não? Ele está ali, ele pode fazer o que ele quiser, enquanto prefeito, dentro das suas atribuições. Isso, ele tem todas as atribuições de prefeito. Nomear secretário, criar secretaria, de fazer secretaria, inclusive o prefeito interino Igor Ramos já desmembrou as secretarias de esporte e lazer, que tinha sido, pelo governo Bernardo Rossi, virado Instituto Municipal de Cultura e Esporte, né, acabando com a Fundação de Cultura e com a Secretaria de Cultura. O prefeito interino Igor Ramos agora separou, e agora você tem uma Secretaria de Cultura e uma Secretaria de Esporte. Ele pode, inclusive, fazer o que ele quiser ali. Ele pode nomear quem ele quiser, ele pode fazer o que ele é prefeito. O interino é porque ele não foi eleito para esse cargo. Por isso que ele está ali no interino. Maravilha. Ok. Vamos lá. A gente vai ter eleição? A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. A gente pode ser que sim, pode ser que não. 50% de chance. Eu diria isso, né? Tem quem dê 80% de não ter e 80% de ter e 20% de não ter. Eu colocaria 50%, porque são alguns magistrados lá dentro do TSE que vão ter que decidir sobre isso. É um voto dentro dos magistrados, entre os magistrados, Perfeito. No pleno. Quando vão ser essas eleições? A gente consegue precisar? Não. Porque muito se falava que, assim, não, até o meio do ano a gente vai ter eleição. Essa era a expectativa de todo petropolitano. A gente está no meio de uma crise sanitária, uma crise econômica, e a gente não sabe qual é o futuro da cidade. E aí eu me coloco na posição do Wingel também. Ele está governando uma cidade que amanhã ele não pode mais ser prefeito. Então, como é que você planeja uma cidade pensando que amanhã você não pode ser mais prefeito, por exemplo? É muito difícil e é muito ruim para a cidade. O que a Justiça Eleitoral está fazendo é muito ruim para a cidade, porque não é culpa de quem se candidatou, não é culpa de quem foi eleito, não é culpa do prefeito interino. A culpa é única e exclusivamente da morosidade da Justiça Eleitoral no país. Então, a gente não resolveu o que tinha que resolver num prazo para resolver. A gente tem prazo para tudo. Ai de mim, cidadã, se não pagar a conta de luz no prazo. Eles vêm aqui e cortam. Ai de você, se não pagar a conta de luz na sua casa, seus filhos vão ficar sem tomar banho, porque eles vão cortar a água em alguma escala. Agora, a justiça pode simplesmente não resolver o que faz com o Rubens e a gente fica aqui sem saber quem é o nosso prefeito de fato. A gente tem um prefeito interino que está trabalhando com tudo, né, nessa questão que a gente está discutindo aí. E aí vem a questão que eu acho que é uma coisa super louca. Quem é que pode concorrer caso a gente tenha uma eleição?
Ingo vai poder concorrer, mas ele não concorreu nas eleições passadas como vereador. Ele não vai ser mais vereador para concorrer a prefeito. Conta para mim, Pedro Rocha, como é que é esse Paranauê? Então, isso é um imbróglio jurídico muito doido, né? Porque a gente fala, é uma loucura isso aí, e a justiça é quem vai decidir. Novamente, a gente pode estar nas mãos da justiça. Porque, por exemplo, se eu sou um cara que vai concorrer com o Ingo, e aí eu vou dar dica para quem vai concorrer, se o Ingo for candidato, né? Eu vou dar dica para quem vai ser candidato aí. Se o Ingo vira candidato, eu vou ser o primeiro a ir na justiça e falar assim, ó, ele foi candidato a vereador. Isso aqui é a mesma eleição, porque se você parar para analisar, é a mesma eleição, ele está concorrendo. É como se, vote o Ingo para vereador, mas se você não quiser, vote para prefeito. Isso não existe na eleição municipal normal. Isso não existe. Então, teoricamente, não poderia. Mas há também como uma nova eleição com novos candidatos, então é uma eleição, ela tem nome de eleição suplementar. Se você for no português, você melhor do que ninguém, você já falou também. É isso. Ela tá dentro de suplementando algo que já aconteceu. Ela não é uma nova eleição. Então, tem esse entendimento jurídico que vai estar na mão da justiça novamente. Em via de regra, a gente pode dizer que deveriam poder concorrer ao cargo de prefeito os 13 candidatos que concorreram. Contudo, nem todos precisam concorrer novamente, nem todos podem querer, e a gente pode ter gente nova, é isso? Pode. Eu posso ser candidato. Se eu quiser ser candidato, meu partido falar pode ser candidato, você vai ser candidato. Então, qualquer um que esteja afiliado no partido, com todas as... É isso. Se tiver elegível, aquilo que a gente explicou lá no início, pode ser candidato a prefeito agora. Isso é muito assustador, não é, Pedro? É isso. Isso é muito assustador, é uma coisa inédita na cidade. Não dá para entender de fato o que passa na cabeça da Justiça Eleitoral. É isso, conforme eu falei, era para ter feito uma força-tarefa, falar se poderia ou não estar lá atrás, ser candidato. São muitos recursos que as pessoas vão impetrando ali para tentar ser candidato, e a Justiça Eleitoral não dá um prazo. E conforme você falou, se a gente tiver a luz cortada e tal, a gente tem um prazo ali, tem a data do vencimento. A Justiça Eleitoral, normalmente, a Justiça Eleitoral ela não tem isso, não existe na legislação eleitoral que você tenha uma data limite para julgar esses casos. Você vai julgando conforme a pauta for montada. Então, pode ser que amanhã esse caso esteja na pauta, pode ser que não esteja até ano que vem. E aí, Carla, ainda vale analisar, botar uma coisa. Decidido isso, o TSE manda para o TRE e o TRE decide a data. Vocês têm que fazer uma nova eleição. E o responsável por fazer essa nova eleição é o TRE. E aí o TRE faz a data. E nessa data tem 45 dias de campanha e mais 30 dias para você fazer o segundo turno, caso tenha o segundo turno. Petrópolis mesmo sendo eleições suplementares. É uma eleição normal. É uma eleição normal, então significa que a gente pode ter um segundo turno das eleições suplementares. Exatamente. Enquanto cidadã, todas essas questões me assombram, porque eu fico pensando no meu espaço enquanto cidadã. Enquanto mulher, dona de casa, jornalista e tal, mentira, jornalista não, todas as outras coisas que eu sou. Enquanto jornalista, eu acho maravilhoso, porque eu produzo os debates do Canal 10 da TV Petrópolis. E aí, só de imaginar que pode ter gente nova, diferente, eleição suplementar, eu estou adorando essa ideia. Pode ter gente, eu posso dar alguns spoilers do que eu escuto aí nos bastidores? Pode ter gente, eu não vou falar nomes, mas eu vou deixar isso no imaginário das pessoas. As pessoas que acompanham o programa aqui, com certeza estão por dentro disso tudo. Pode ter nome que juntou, que falou mal um do outro, que vai se juntar. Podem ter nomes que não vão concorrer pelo mesmo partido, porque vão ter candidatos que vão concorrer no lugar deles. Pode ter nome forte que não vai concorrer. Pode ter isso tudo aí que vai acontecer. Tá vai ser uma loucura. Eu, de fato, como um cara que vive disso, assim, eu, se fosse cidadão petropolitano, assim, que não ligasse para a política e tal, que quisesse que a vida corresse aqui, óbvio que eu, como cidadão petropolitano, quero que isso resolva o quanto antes. O quanto é que é para amanhã. E a Petrópolis precisa ter um plano de governo. A gente não tem um plano de governo em ação. Os candidatos que se elegeram para prefeito, eles só podem ser eleitos com um plano de governo registrado no TRE. Sim. Então, você precisa registrar um plano de governo. Eles apresentam isso quando vão fazer o debate. Eles têm um plano de governo em todas as áreas. E esse plano de governo, quando eleito, é executado. O Ingo não tinha isso. Ele vem montando isso. Vereador.
Exatamente. Ele vai montando isso, no decorrer, isso pode tudo desmoronar. Quando o Ingo sai, por exemplo, o Ingo está fazendo um governo que é isso, um governo de coalizão, né? Tem gente de todos os lados ali, tá junto com a Câmara de Super Vereadores. estranho. Tem gente que Isso. é do Rubens, tem gente que é do Bernardo, nas secretarias. Por que fazer isso, olha, Carla? sim, não tinha como. Você tinha que fazer isso, não tinha como. Ele não era prefeito de fato. É isso. E assim, de fato, isso, em certa medida, foi bom para a cidade, porque se a gente faz um governo X e depois ganha a eleição um governo Y, zera o game todo e vamos começar a cidade daqui. Uhum. E aí tem outro fator jurídico também, que a gente, geralmente, o cargo de prefeito, você é eleito para 4 anos de governo. Sim. E aí eu te pergunto, vou botar uma dúvida na cabeça de todo mundo. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou perder 6 meses. Eu assumi em junho, eu perdi 6 meses do meu mandato. Sou prefeito e perdi 6 meses do meu mandato. O que eu vou fazer lá na frente? Eu vou adiar uma eleição? Como é que o TRE vai montar essa eleição? Tem todo um imbróglio jurídico que envolveu isso tudo, que é uma escalada. É uma escalada. Petrópolis está numa escalada jurídica que vai ter que resolver uma coisa, desatar um nó, ali na frente vai embolar de novo, vai ter que desatar outro nó. Quem vai assumir vai ter um mandato mais curto? Como é que é isso? Vai ser como se fosse um mandato tampão? Entende? Ele vai ter menos tempo. Porque o que acontece? O vereador está na sua legislatura. Ele assumiu dia 1º, ele vai terminar no dia 31, daqui a 4 anos. O prefeito não está aí. Ele não está aí. E aí ele pode alegar que ele não está tendo tendo a mesma par de igualdade para exercer sua função que os vereadores estão tendo. Teremos muita coisa para discutir, Pedro Rocha. Muitas coisas. Chegamos ao final do programa, queria te agradecer pelo bate-papo, foi realmente elucidativo. Espero de verdade que tenha sido tão interessante para o nosso telespectador de casa, como foi para mim. Porque, por mais que eu esteja razoavelmente envolvida, tem coisas que a gente não está no tino, né? E eu espero de verdade que o telespectador tenha percebido essas questões Carla, que estão subliminadas. Só fazer uma correçãozinha. Passa. No início eu falei 18 anos para prefeito também, é 21 para prefeito, 18 para vereador. Vereador 18, 21 para prefeito. Você pode ser candidato. Correção recebida. Muitíssimo agradecida, Pedro. Foi um imenso prazer. Obrigado, eu agradeço. Estou à disposição. Quando precisar, só chamar. Pode ter certeza que eu vou te chamar algumas vezes, ok? Tá bom. Obrigada a você de casa que ficou com a gente assistindo esse bate-papo informal, falando sobre uma coisa extremamente séria. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau.